Ok, vamos lá. Revisão para a prova de direito civil, focada nos detalhes que fazem toda a diferença. Hoje, a gente vai desvendar interpretações cruciais sobre os direitos da personalidade. Direito ao ponto, sem enrolação. O Código Civil de 2002, né, ele dá a base, mas a chave, o pulo do gato para entender de verdade, está nos enunciados das jornadas de direito civil. Pensa neles como se fossem o guia, o FAQ dos juristas, para a gente não se perder nos pontos mais enrolados da lei. Entender isso é fundamental. Então, bora para o nosso primeiro desafio. Primeiro ponto na mesa: o corpo e a vontade. A pergunta é: qual é o limite da nossa autonomia para decidir sobre o próprio corpo, segundo a lei? Beleza, primeiro teste de fogo. O artigo 13 do Código fala que dá para dispor do próprio corpo por exigência médica. A pegadinha é: essa tal exigência é só para o bem-estar físico ou a saúde mental entra na conta também? E aí, certo ou errado? Pensa rápido. E a resposta é incorreto. Olha, essa é uma casca de banana clássica de prova. Muita gente acha que a lei separa corpo e mente, mas não é assim. A interpretação atual enxerga a saúde como um todo. Então, exigência médica vale tanto para o físico quanto para o psíquico. Fica a dica. E o fundamento para isso está aqui, ó, no próprio texto do artigo 13. Repara que ele fala em exigência médica de um jeito bem geral, não especifica física. Tem uma regrinha de ouro no direito: onde a lei não diferencia, o intérprete também não deve diferenciar. Grava isso. Ok, agora vamos para um tema bem delicado: a proteção da vida antes mesmo de nascer. Afinal, quando é que os direitos da personalidade começam a valer? E aqui vem a segunda questão-chave. Aquela proteção que o Código dá ao nascituro, ou seja, ao bebê na barriga da mãe, ela também se aplica ao natimorto, aquele que infelizmente nasce sem vida. A gente está falando de direitos como nome, imagem, direito a uma sepultura digna. A resposta é correto. E isso é super importante, porque mostra um princípio fundamental: a dignidade da pessoa humana não depende de nascer com vida. A lei reconhece que mesmo o natimorto merece respeito e por isso garante esses direitos básicos da personalidade. A gente parte do artigo 2º. Ele diz que os direitos do nascituro estão protegidos desde a concepção. Mas peraí, o artigo não fala nada sobre o natimorto? Então, de onde tiraram essa ideia? A resposta vem do enunciado 1. É ele que faz essa ponte, que estica a proteção do artigo e diz com todas as letras que ela também vale para o natimorto. Esse é o tipo de detalhe que separa quem passa de quem fica na prova. Beleza, já falamos de proteção ao corpo e à vida. Agora vamos falar de autonomia. Será que a gente pode, por vontade própria, abrir mão de algum direito da personalidade, mesmo que por um tempo? Nossa terceira afirmação testa exatamente isso. Pensa num participante de reality show que autoriza o uso da imagem. Ele pode fazer isso? A frase para julgar é: sim, pode, contando que essa limitação não seja para sempre e nem para tudo. Certo ou errado? E a resposta é correto. Pode sim. O segredo aqui é o equilíbrio. A lei valoriza a nossa autonomia de vontade, mas ela também bota um freio para proteger a dignidade. É aquele famoso pode, mas não pode tudo. Mas calma aí. E o artigo 11? Ele não diz com todas as letras que esses direitos são irrenunciáveis e não podem sofrer limitação voluntária? Parece que uma coisa contradiz a outra, né? Pois é, essa é a regra geral. Mas a gente sabe que no direito toda regra tem sua exceção. E a peça que monta esse quebra-cabeça é o enunciado 11, ele que traz o detalhe fino da coisa. Uma coisa é renunciar ao direito em si. Isso não pode. Outra coisa, bem diferente, é limitar o exercício desse direito. E é aí que entram as duas travas de segurança. A limitação não pode ser nem permanente, nem geral. Para fechar, nosso último ponto, que tem tudo a ver com a era digital: imagem e identidade. E se uma empresa usa as características de um famoso numa propaganda, mas sem citar o nome, como fica? Última pergunta. Imagina uma propaganda que usa o penteado, o jeito de falar, o estilo de roupa de uma celebridade. Não falam o nome, mas todo mundo olha e sabe na hora de quem se trata. A afirmação é: se não usou o nome, tá tudo certo, não tem violação de direito. E aí, tá correto isso? Incorretíssimo. Para a lei, o que manda não é o nome no RG, é a identificação. Se o público bate o olho e consegue identificar a pessoa, mesmo que de forma indireta, já era. O direito à imagem e à identidade foi violado. E quem bota pá de cal nessa discussão é o enunciado 278. Ele é claríssimo.
Se a propaganda divulga qualidades inerentes de alguém e isso faz com que a pessoa seja identificada, mesmo sem citar um nome, é violação. Ponto final. Não tem mais o que discutir. Ok, passamos pelos 4 pontos, agora aquele resumão para fixar o conteúdo. Se for para levar só 4 ideias daqui para a prova, que sejam estas. Então, para fechar o caixão. Primeiro, exigência médica inclui saúde física e mental. Segundo, o natimorto tem sim direitos da personalidade, porque dignidade vem antes de tudo. Terceiro, dá para limitar o exercício de um direito, mas nunca para sempre e nem para tudo. E quarto, o que importa na violação de imagem é a identificação, não a menção do nome. Anotado? Esses são os pontos que não dá para esquecer. E para terminar, uma provocação para a gente pensar além da prova. A gente discutiu leis feitas para o mundo físico, certo? Mas e no mundo digital, no metaverso? Como esses princípios todos de identidade e corpo protegem um avatar, uma persona digital? A tecnologia corre e o direito? Bom, o direito tem que correr atrás. Fica aí a reflexão, bons estudos e até a próxima.